produto escalar durante todo o grau B. E então ele foi apresentado nas lives nas lives não, nos vídeos, nos vídeos que eu postei lá na aula, naquela aba, que são 3 vídeos. E vocês também já responderam um questionário, né? Eu acompanhei aqui e também tiveram um desempenho interessante, mesmo tendo uma baixa audiência nas videoaulas, né? Elas não estão nem entre as 10 mais assistidas da semana, tendo em vista que a 10ª só teve 3 visualizações. E como o professor tem uma audiência baixa, né? Então, espero que pelo menos o PowerPoint que eu disponibilizei para vocês lá tenha ajudado vocês a fazer aquele questionário. Que calcular ângulo, trabalhar com equação de plano, né, algo que vai acompanhar nós até o final agora do semestre. Inclusive, hoje a gente vai falar bastante de planos, né, vamos falar de ângulos e tal, e eu vou partir do pressuposto que isso já foi... Vocês aqui fizeram um questionário, vou ver qual é a média. Aqui tem vários 10 aqui, eu estou vendo. A média aqui está em 9,56, então quer dizer que vocês fizeram o questionário e estão entendendo o assunto, porque a média está 9,56. Então, eu vou partir desse pressuposto. Ô, professor, alguém ali no chat pediu para o senhor, se possível, explicar a questão 8 do questionário. Ah, tá. Tranquilo. Eu não sei se eu fiz essa questão, se ela está resolvida agora na sequência aqui. Eu acho que eu não lembro qual era a questão 8. Tá, tá, não, tranquilo. Eu acho que ela está resolvida aqui. Deixa eu só ver qual era. Bom, então nós vamos ver... Ah, não, ela está na sequência aqui do PowerPoint. Se não tiver, eu faço. Mas tem algo bem parecido. Bom, então tá. Bom, então hoje nós vamos começar a falar de produto vetorial, né? E no produto vetorial, né, nós temos aqui o clássico do produto vetorial, que é a força magnética, né? Ela é explicada pelo produto vetorial. Isso então implica que o nosso mundo depende bastante dele, né? Bom, então tá. Então, no finalzinho da apresentação do material que eu deixei para vocês, né, eu se perguntava, né, o que é, se esses dois planos, deixava para pensar, né, se esses dois planos são paralelos, né? E o que a gente viu de plano, né? O que foi apresentado para vocês de plano? Foi apresentado de plano o seguinte: eu tenho um plano, né? E eu tenho outro plano. Vamos supor que eu tenho o piso e o teto, né? Então, esses dois planos, né, eles são paralelos. Se e somente se eles têm o mesmo, ou seja, se os vetores normais a esses planos forem paralelos. Por que os vetores normais? O que vocês viram naquelas videoaulas sobre planos na semana passada? Vocês viram naquele material que o que caracteriza um plano é o seu vetor normal. Então, aqui eu tenho meu vetor normal N1, ele é normal a esse plano aqui. Aqui eu tenho meu vetor normal N2, ele é, então, normal a este plano aqui. Então, o vetor normal, ele forma um ângulo de 90 graus, né? Ele vai formar um ângulo de 90 graus com todos os vetores que estão contidos no plano. Então, se você tem uma mesa, né, e você começar a desenhar vetores nessa mesa e colocar uma caneta de pé, né, essa caneta de pé, ela é perpendicular, ela faz 90 graus com qualquer vetor, qualquer flechinha que você desenhar sobre a mesa, né? Então,
se a mesa é o plano e a caneta de pé é o vetor normal, né? Então, qualquer uma das flechinhas faz 90 graus com essa caneta de pé. Então, quando dois planos são paralelos, tá? Dois planos são paralelos se o vetor normal, se os vetores normais forem paralelos, ou seja, se N1 é paralelo a N2. Então, se isso aqui for verdadeiro, então os vetores são paralelos. Tá. Então, como nós fazemos para verificar se dois vetores são paralelos? Isso aí já vem do nosso conhecimento do grau A. Então, vamos ver o seguinte. Então, primeiro, quem é esse vetor normal N1? O que vocês viram lá na semana passada? O meu vetor normal N1, e nós vamos agora já fazer uma correção. Qual é a correção? Aqui eu tenho menos 6, né? Então, está faltando ali um menos 6. Né? Por quê? Porque o meu vetor normal, se eu tenho um plano, então é a equação do plano. Vamos fazer o seguinte. É aqui que eu quero dar uma letra. Então, recapitulando, né? Então, recapitulando, o que vocês viram? Se eu tenho um plano, então, a equação do plano. A equação do plano é ax mais by mais cz igual a um valor d, onde a, b, c e d são constantes reais, né? X, y e z são as coordenadas. Bom, então, se eu tenho essa equação do plano, o que caracteriza o plano é o vetor normal. O vetor normal ao plano, né, ele vai ser denotado por n, igual a, que é o a da equação do plano, mais b, que é o b da equação do plano, mais o c da equação do plano, né? Então, a gente vê o seguinte, que o a está relacionado com a componente horizontal da equação do plano, o b está relacionado com a componente de profundidade da equação do plano, e o c está relacionado com a componente vertical, com a componente das cotas, o c. Então, dessa maneira, né, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho que, se aqui é menos 6x, vai ficar menos 6y. Se é mais 3y, vai ficar mais 3j. Então, menos 15z, então é menos 15k. E isso aqui, com a flechinha em cima, é o vetor. Isso aqui é a equação do plano. Essas nomenclaturas tem que saber. Distinguir uma da outra é essencial. Ai, que coisa horrível. Passos do ofício. Vocês, como engenheiros, terão que saber coisas muito piores. Mesma coisa. O segundo plano. 2i menos j mais 5k. Certo? Ah, e o 5 e o 3. Gente, quem é que está com x? O 5 está com x? O 5 está com y? O 15 está com z? Não, então não entra. Simples assim. Para os planos serem paralelos, como eu dizia, N1 tem que ser paralelo a N2. Desta forma, então, se N1 é paralelo a N2, nós vimos lá do grau A que, então, as razões entre as componentes têm que ser iguais. Né? E eu dizia lá no grau A que se eu pegar, por exemplo, N1 que divide N2, então todas as razões vão ser N1 por N2. Então, N1 em X sobre N2 em X, N1 em Y sobre N2 em Y, N1 em Z sobre N2 em Z. Tá? Ou seja,
Tem uma lógica. Isso aqui não é a lá vão ter, não é porque eu quero, não é porque eu quis, tem uma lógica. Né? Isso é importante quando vocês forem resolver as coisas, perceberem a lógica das coisas. Tá? Bom. Então tá. Então, o que acontece? Ó, aqui já coloquei certo, né? Então, eu vou ter agora, vamos fazer a continha. Menos 6 sobre 2 igual a 3 sobre menos 1 igual a menos 15 sobre 3. Aqui o menos saiu aqui, né? Mas ele pode estar aqui. Né? Então a gente repara que a gente seguiu tal e qual que foi escrito naquela regra ali. E aí nós temos o seguinte, quanto é que é menos 6 que divide 2? É menos 3. Quanto é que é 3 que divide menos 1? É menos 3. Quanto é que é menos 15 que divide 5? É menos 3. Então, o que a gente verifica? Que a igualdade, ela se manteve. A igualdade é verdadeira e a igualdade é verdadeira. Né? Ou seja, menos 3 é igual a menos 3 que é igual a menos 3. Então, ela é verdadeira. Se isso aqui é verdadeiro, então, o que é verdadeiro? Né? Que os vetores são paralelos. Né? Então, essa é o que está dito aqui. Então, isso aqui acontece, isso aqui acontece. Isso aqui aconteceu? Ok. Então, são paralelos. Certo? Na verdade, deveria estar escrito ao contrário. Deveria ser isso, então isso. Ele vai ser só paralelo, então, se ele for igual, então, professor. Isso, exatamente. Tá? Tá, isso é uma questão de prova, professor? Tipo, verificar se é paralelo esse conjunto aqui. Foi uma questão de prova, inclusive, no questionário do grau A. Tá? Vou já pedir isso para vocês no questionário do grau A. Bom, então, logo, os vetores são paralelos e, como consequência, os planos também são paralelos. Então, como eu dizia, os planos só são paralelos se os vetores são paralelos. Tá? Bom. Então, tá. Agora a questão que vocês estavam me perguntando, acho que é essa aqui, né? Eu estou olhando ali. Determine o ângulo. A 8 é determine o ângulo, que é esse aqui, né? É esse item aqui de baixo. Né? Tá. Então, eu tenho a equação de um plano. E aí eu coloquei essa equação desse plano. O que é essa equação desse plano? Né? O que acontece? Então, quando eu coloco a equação desse plano, eu coloco y igual a 2. E nós estamos trabalhando num espaço tridimensional. E diz assim, y igual a 2 e eu estou no espaço tridimensional. O que esse y igual a 2 está dizendo para mim? Né? Eu tenho aqui. Tem meu espaço tridimensional. Tenho x, eu tenho y e eu tenho z. E eu olho para isso aqui. E a pergunta é, o que quer dizer y igual a 2 nesse espaço tridimensional? Ah, y igual a 2. Eu vou contar aqui 1 e vou contar 2. Bom, vou marcar aqui 2. Y igual a 2. Está aqui. Mas o que eu tenho aqui? O que eu marquei aqui? Eu marquei um ponto. Y igual a 2 é um ponto. Como é que eu represento um ponto no espaço tridimensional? É 0 para x, 2 para y e 0 para z. É esse ponto aqui. Ok. Mas se eu vier paralelo aqui e pegar esse ponto aqui, sei lá, 5 aqui, eu vou ter um outro ponto. Eu vou ter um outro ponto, um ponto 2, onde eu tenho 5 para x, 2 para y e 0 para z, porque eu continuei no chão. Aí se eu andar mais um pouquinho aqui em cima ainda, e peguei esse ponto aqui, eu vou ter um ponto 3, onde eu vou ter 5 para x, 2 para y e, sei lá, 3
para Z. Né? O que tem em comum nesses 3 pontos? Nos 3 pontos está em comum quem? O y igual a 2. Né? Então, quando eu olho, quando eu estou trabalhando no espaço tridimensional, né, y igual a 2 corresponde ao quê? A um plano. Isso aqui é interessante de nós observarmos, porque eu vejo assim, se eu estou num espaço unidimensional, o que é um espaço unidimensional, professor? Uma reta. Só tem o eixo y. E eu digo, o meu espaço é unidimensional, eu só tenho uma reta. Então, o y igual a 2 é um ponto. Né? Comecei no 0, e aí y igual a 2 é o ponto. Estou no unidimensional. Fui lá e coloquei uma segunda dimensão. O que é y igual a 2 agora? Se eu estou numa segunda dimensão, esse meu y igual a 2 agora é uma reta. Mas agora, se eu coloquei um terceiro eixo, e a minha representação aqui é no espaço tridimensional. Então, agora o meu y igual a 2, ele é um plano. Ou seja, é o plano de todos os pontos na qual y igual a 2. É isso que isso aqui quer dizer. Como essa representação é poderosa. Tá? Então, quando a gente olha para y igual a 2, a gente tem que saber aonde nós estamos trabalhando. É na reta? É um ponto. É no plano? Né? É bidimensional? É uma reta. É tridimensional? É um plano. Como nós estamos trabalhando com planos tridimensional, ele está dizendo que representa um plano, né? Então, a gente vai pensar num plano. Esse plano a gente pode pensar como uma parede. Né? Por exemplo, as paredes, elas poderiam se assemelhar com esse plano. Né? Por exemplo, eu construiria aqui uma parede. Né? Enfim. Bom, então, ele pede, determine o vetor normal ao plano. Então, vamos ver o seguinte, né? Se esse aqui é um plano, se ele aqui me forma um plano, né? Vamos supor que a gente fez uma parede aqui. Né? Aqui meu plano. O que é um vetor normal? Um vetor normal, tá aqui, vamos pegar esse ponto, vamos supor que sai desse ponto aqui. O vetor normal, ele é um vetor, né, que forma um ângulo de 90 graus. Certo? Então, ele é um vetor que forma um ângulo de 90 graus. Tá. Então, a gente pode pensar em qualquer vetor que forma um ângulo de 90 graus. Se a gente olhar para aquilo que eu falei anteriormente, a gente não precisa, a gente pode nem pensar nisso tudo que eu desenhei aqui, a gente pode abstrair tudo que eu vou dizer agora, mas eu apresentei tudo isso aqui para dar um contexto, né? Não vou falar que chegar direto para vocês e partir para uma abstração sem dar um contexto, porque, né, é importante a gente saber do que a gente está falando. Então, se eu olho para y igual a 2, pura e simplesmente, eu vou pensar na equação do plano. Pensando pura e simplesmente na equação do plano, eu vejo o seguinte, eu não tenho x, não tem x, eu tenho y. Quem é meu y? Meu y é 1, é 1y. Eu não tenho z, mas eu tenho d, que é 2. Eu disse lá para vocês que o meu vetor normal de um plano genérico é é I, tá? É AI, é BJ, é CK. Então, isso aqui é um vetor normal de um plano genérico. Agora, olhando para o nosso plano, não tem A e não tem C, só tem o B. Quanto é que vale o B?
O B vale 1. 1J. Então, o meu vetor normal é 1J. Olhando para a geometria do problema, faz sentido? Faz, né? O meu vetor J, se eu botar o meu vetor J aqui, né? Ele está aqui bonitinho, meu vetor J, né? Meu vetor J. Então, o meu vetor J pode estar aqui, pode estar ali, ele é normal ao plano. Então, aqui eu fiz puramente a abstração, a aplicação de fórmula nua e crua, e aqui eu fiz o contexto, né? Porque é importante a gente saber o contexto que a gente se encontra, né? Não simplesmente decorar fórmula sem saber o que faz. Bom, então tá aqui. Tá? E aqui tá a representação, né? Tá um desenhinho aqui é um aplicativo lá do GeoGebra que dá para brincar com isso. Tá. Agora, ele pede então para determinar o ângulo, tá? Determinar o ângulo desse plano, entre esse plano e esse outro plano aqui, né? Então eu tenho dois planos, tá? Tipo, eu tenho esse plano aqui, e aí tem um plano em verde, e aí eu vou ter um plano em azul, né? Eles se cruzam, cortam, né? E esses planos, eles têm um ângulo. Vou botar aqui no meio o ângulo. Um alfa. É o ângulo entre os planos. Então, como é que eu vou determinar esse ângulo entre esses planos, né? O ângulo entre os planos, ele vai ser definido pelo ângulo entre os vetores, né? Então, esse ângulo aqui, ele resulta, né? Então, do ângulo entre os vetores. O vetor normal do N, né? E o vetor normal do vermelho. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Aqui está o vetor normal do vermelho. E aí aqui vai estar o ângulo, né? Bom, e como é que a gente determina ângulo? A gente viu isso nas lives da semana... Nas lives não, né? Nas videoaulas que eu postei semana passada. A gente determina ângulo através da definição de produto escalar. Da definição de produto escalar, nós temos isso aqui. Né? Nós podemos tirar essa fórmula. Então, o que eu tenho? Que para determinar o ângulo entre dois vetores, então esse θ corresponde ao ângulo entre dois vetores. E aí sim, isso é questão de prova, determine o ângulo entre vetores. Né? Eu tenho esse θ, que vai ser o ângulo entre N1 e N2, vai ser o ângulo entre N1 e N2. Então, o N1 a gente já conhece. O N1 é J. Qual é o módulo de J? O módulo de J é 1. Qual é o N2? O N2 é 5i menos 2J mais K. Então, meu N2, o módulo de N2, né, vai ficar raiz de 30. Então, agora a gente tem o N1, N2, os módulos, né? Temos os vetores e temos os respectivos módulos. Ok. Então, agora a gente tem o produto escalar. Então, como é que a gente resolve o produto escalar, né? E aí nós temos que recordar, e acho que isso foi dito também na pré-aula, né? O produto escalar, a pré-aula de hoje, né? No produto escalar, ele é representado por um ponto, apesar de eu ter feito um quadradinho aqui, mas ele é representado por um ponto. Esse ponto indica o quê? Que eu vou fazer a multiplicação das componentes. Aqui eu tenho 0i com 5i. Aqui eu tenho 1j com menos 2j. Aqui eu tenho 0k com 1k. Bom, isso aqui está tudo bem detalhadinho nas videoaulas da semana passada. Feitas as contas, temos, então, menos 2. Ok? Muito bom. Então, chegamos aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos juntar tudo naquela fórmula horrorosa. Né? Horrível. Então,
Vamos lá. Quem é a multiplicação? N1 vezes N2 é isso aqui. Menos 2. Agora, módulo de N1 é 30. Módulo de N2 é raiz de 30. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 30, raiz de 30. E aí, o que eu fiz? Eu usei a calculadora. Fui lá, peguei a calculadora e fiz essa continha. Aí, então, eu digitei arco cosseno. Como é que a gente faz? Eu vou lá na calculadora, no Shift, Shift. Depois eu vou na tecla do cosseno. Shift, apareceu o cosseno. Aí aqui no cantinho vai aparecer assim, cos menos 1. Aí você vai abrir um parênteses. Geralmente já vai abrir o parênteses, né? Se fizer Shift, cosseno, já abre o parênteses. Aí você vai digitar menos 2 dividido, né? Então, menos 2 dividido por raiz. Aí vai botar a raiz. E aí, aqui a minha já pede para digitar dentro, né? Se eu digitar ali 30, ele vai botar dentro já. 2, raiz de 30, fecha parênteses e vai no igual. E aí deu 111 graus. Certo? Esperávamos um ângulo dessa magnitude? Sim. Por quê? Esse tipo de exercício é importante. Quando vocês, como engenheiros, quando vão fazer as contas, já tem que meio que esperar as coisas por aquilo que vocês têm. Por exemplo, como eu tenho menos 2 aqui, eu tenho um número negativo aqui dentro, eu espero que esse ângulo seja maior que 90 graus. Certo? Porque isso é uma característica, né? Então, se o meu produto, você também está lá na semana passada, se eu tenho chamado de ângulo obtuso, né? Então, se o produto escalar entre N1 e N2 for negativo, né? Se N1 vezes N2 for negativo, então quer dizer que esse ângulo aqui ele é maior que 90 graus. Se esse produto escalar for positivo, então esse ângulo é menor que 90 graus. Bom, essas definições aqui de ângulo, e isso que eu estou falando aqui está nas videoaulas semana passada, e vocês inclusive já responderam o questionário. Uma das questões era classificar entre agudo e obtuso, né? Bom, então era isso a questão que o colega tinha dúvida, né? E eu já estava lá programadinho aqui. Professor, eu fiz esse mesmo raciocínio, mas não fechava. Alguns problemas. Um dos problemas é você ter a calculadora programada para radianos. E isso você vai enxergar bem aqui, bem em cima no visor, se tem uma letrinha D ou R. Tem que ter a letra D, de DEG. Se está a letra D de DEG aparecendo no visor, ela vai calcular em graus. Se tiver aparecendo a letra R, ela vai calcular em radianos. Ah, mas eu botei G de graus. Não, esse G aqui não quer dizer graus, é outra unidade de medida. Certo? Você tem que dar em DEG. Tá? Esse é um erro bem comum e não é só dessa disciplina. Quando eu falo não dessa, eu já vi muita gente lá nas mecânicas, nas estruturas de aço, madeira e não sei das quantas lá, bailando porque não se deram conta desse detalhezinho na calculadora. Tá? Dá uma olhada se é isso, qualquer coisa, printa o teu raciocínio e me manda. Bom, quase chegando, então 5 minutos ainda. Tá, vamos ver o que aparece aqui. Bom, então hoje o produto do dia é o vetorial. Professor, desculpa a dúvida. Deu 111, só que na questão não aparece esse valor como resposta. Não, que na verdade ele estava
calculando o x lá na questão 8. Aí é o y. Ah, sim. Então faz o mesmo raciocínio. Só que daí, com o x, como assim? É x igual a 2. Então aí é i. Né? Aqui é i, e aí aqui em cima vai ser 5. Então dá 5, arco cosseno, x cosseno de 5 dividido por raiz de 30. Mas é 24, não é? Que dá o valor? Sim, deu 24 na minha. Pois é, que daí no exercício também deu do senhor lá não tinha, esse valor. Pois é. Então eu eu chutei lá, deu 72, acertei, mas eu só acertei 24, só achei 24. Por isso que tranquilo. Depois eu ponho ali e arrumo ela. Tá? Tranquilo. O importante é fazer, a gente discutir, debater isso aqui é mais importante do que, sei lá, agora eu vou lá, tiro a nota, arredondo a nota e dá de boa. Mas o importante é que agora vocês deram conta, a gente debateu, viu, né? Isso é bem enriquecedor. Ok, professor. Tá? É bom perguntar. Tá? Bom, então tá. Produto vetorial. O produto da noite é o vetorial. O que é o vetorial? O vetorial ele vai ser denotado, e aqui eu vou, de novo, falar bastante sobre a notação. Né? Quando eu estou me referindo a um produto escalar, eu vou usar um pontinho. Quando eu estou me referindo a um produto vetorial, eu vou usar esse símbolo. Tá? Talvez seja mais comum para multiplicação. E o produto vetorial, ao contrário, tem esse nome porque ele resulta em um novo vetor. Tá? O produto vetorial ele resulta num novo vetor. O produto escalar ele resulta num número. Eu peguei o vetor u, multipliquei pelo vetor v e me deu um número. No produto vetorial, eu vou pegar o vetor u, vou multiplicar pelo vetor v, e isso vai me resultar num novo vetor. Ou seja, esse vetor, essa flechinha aqui em rosa, é um novo vetor. Tá? Tem uma série de implicações geométricas. Tá? Vamos falar dela. Bom, já entro nisso aqui, depois do intervalo eu falo disso, mas eu quero deixar para o intervalo o seguinte, né? As contas. O produto vetorial ele é definido por um determinante. Então, se eu pegar o vetor u vezes o vetor v, então tem u vezes v. Então, esse vetor u, ele vem aqui. Os componentes, o i, o j e o k. Aqui está meu vetor v. Então, vai colocar aqui meu vetor v, nesta ordem. Não pode trocar a ordem, porque aqui a ordem dos fatores vai alterar o produto. Então, mesma lógica. E aqui, então, eu resolvi o determinante. Aqui, eu apresento a resolução determinante usando a regra de Laplace. Tá? Ah, professor, mas eu gosto do Sarri. Então, resolve por Sarri. Tanto faz ser Laplace ou Sarri. Vai ter que dar no mesmo resultado. Tá? Então, o que eu vou deixar para vocês agora, pensando no intervalo, é aqui. Aqui, apesar dele já ter montado, né? A ideia aqui é que vocês agora, nesses 20 minutinhos, tentem fazer essa conta. Né? Já está tudo montado, mas tentem reproduzir isso, que é bem importante vocês tentarem reproduzir e ver aonde as coisas estão empacando, certo? Que depois